Tá bom. Então vamos lá, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu sei que muitas e muitos de vocês estão fazendo um super esforço para conseguir atender a esse dia e horário fora do nosso horário de aula. Então, muito obrigado. Eu queria também agradecer ao nosso convidado, Felipe Abdala, que topou conversar com a gente hoje. Queria contar que essa é o nosso primeiro encontro de uma série de encontros que eu gostaria de propor durante esse semestre, junto à nossa disciplina que se chama o Campo Ampliado da Escultura, e justamente para olhar a produção de artistas brasileiros contemporâneos, para a gente fazer a pergunta, pelo menos lançar a pergunta, né? A ideia não é responder se ainda faz sentido pensar essa noção de campo ampliado. Eu sei que esse é o começo do semestre, mas vocês já puderam dar uma olhada no plano de aulas, na bibliografia. A premissa dos nossos encontros vai ser essa, né? Que noção é essa, de que modo ela se constituiu e quais os limites dessa noção, né? E se faz sentido nós, brasileiras e brasileiros, ainda lidarmos com essa ideia, né? Enfim, é só uma hipótese de que tem seus limites e que talvez essas conversas e aquilo que a gente vai discutir durante o nosso curso e também praticar, né, durante o nosso curso, são elementos que vão ajudar a gente a pensar esses limites. Então, eu, mais uma vez, queria dar as boas-vindas ao Felipe e a todas e todos vocês. Eu fiz umas anotações aqui só para eu não me perder. Esses encontros, eles têm a colaboração do grupo de pesquisa da professora Ana Lu Cunha, inclusive a professora e o grupo de pesquisa dela que patrocina esse nosso ambiente do Zoom. Então, muito obrigado à professora e ao apoio que tanto a Ana Lu quanto a direção do departamento estão dando para a gente poder realizar esses seminários. Na semana que vem nós temos na próxima quarta, às 15 horas também, um encontro com a artista Juliana dos Santos. Então, e depois nós vamos combinar melhor essas datas para elas ocorrerem em dias que sejam mais proveitosos para todas e todos. Mas queria também dizer que estamos gravando, de modo que todo mundo vai poder ter acesso a esse material. Eu vou deixar no nosso Drive, numa pasta específica lá, para que todo mundo possa ver no momento que seja mais oportuno, mais conveniente. Eu queria apresentar o nosso convidado, brevemente, e passar a palavra para o Felipe. E lembrando que a gente combinou cerca de 30 minutos dessa fala, tudo bem se for menos ou se passar um pouco mais, a ideia não é nenhuma estrutura rígida, passear pelos trabalhos e pelas reflexões que o Felipe trouxe para a gente, e depois abrir para as nossas conversas, para as nossas perguntas. Então, a única coisa que eu vou pedir para vocês podem deixar câmeras abertas, só tomem cuidado com os microfones, enfim, isso. E depois, no final, a gente abre para uma conversa entre nós, com o Felipe. Então, separei aqui uma pequena apresentação, vou lê-la. Felipe Abdala é artista visual, com graduação em História da Arte e mestrado em Artes, ambos pela UERJ. A sua prática parte do desenho para pensar o gesto artístico enquanto marca e modo de denunciar e afirmar sua existência, expandindo os limites da linguagem do desenho para outras possibilidades. Em seu trabalho, o desenho aparece associado à performance, instalação e vídeo. Recentemente, em seu mestrado, Felipe se debruçou sobre a ideia de fagia no seu fazer artístico. Fagia pode significar comer, ingerir, mastigar, salivar, babar e, algumas vezes, regurgitar e cuspir. Em sua dissertação,
Felipe procurou conceituar a baba e o cuspe como operações centrais em seu trabalho. Então, imagino que durante a apresentação do Felipe ele vai tratar disso, mas também são ideias que a gente pode retomar ao final na nossa discussão. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco e eu passo a palavra para você, Felipe. Muito obrigado. Obrigado você, querido. Boa tarde, gente, para todo mundo. Agradeço o convite, primeiramente, e também a recepção. Eu falei para o Renato que, para mim, é um pouco especial, assim, um pouco não, bastante especial, ter sido convidado para estar aqui nessa disciplina de Campo Ampliado da Escultura, porque eu fiz a minha graduação na UERJ, e na época que eu fiz, as disciplinas de História da Arte elas eram cronológicas. Então, a disciplina essa disciplina foi uma das primeiras disciplinas que a gente teve a oportunidade de fato, se dedicar a pensar arte contemporânea, principalmente arte contemporânea brasileira. E foi uma mudança, assim, eu lembro que foi super importante para a minha turma, para as pessoas que faziam a disciplina comigo, porque a gente ouviu falar ali de pessoas, enfim, artistas seminais da história da arte brasileira que a gente não tinha ouvido falar ainda em um ano de curso. Então, para mim, é muito especial poder voltar a essa disciplina agora, num outro momento, com vocês. Bom, como o Renato disse, eu acabei de terminar meu mestrado, agora no mês de fevereiro. O Renato, inclusive, foi uma das pessoas que participou da banca de defesa. E esse trabalho de mestrado se dedicou a pensar a ideia de fagia de uma maneira que não é relacionada a exatamente ingestão ou deglutição. Só um parêntese, não sei se vocês estão ouvindo os latidos dos cachorros, eu falei isso no início, mas aqui tem um monte de cachorro, eles latem, enfim, estão aí pela casa. E nesse trabalho eu me dediquei um pouco a pensar uma forma de fagia que se dá fora do corpo, que acaba por assumir e por assimilar espaços e situações do mundo que está para fora do corpo, como modo de comer, basicamente. Como modo de comer o mundo, de deglutir o mundo, mas sem exatamente ingeri-lo. É como se eu pudesse me associar a esses outros espaços ou me associar a essas outras matérias, enfim, e construir um outro corpo ou com outros membros, com outras forças, que não sejam exatamente para dentro, mas para fora. Eu vou começar mostrando um trabalho que eu separei alguns trabalhos, poucos. Eu vou começar mostrando um trabalho que foi uma performance que eu fiz em 2021, no Parque Lage, nas Cavalariças do Parque Lage, numa exposição que chamava Hábito Habitante. E era uma exposição que tinha uma questão específica, porque ela se deu durante o período da pandemia, assim, aquele período mais fechado, que as pessoas não estavam ainda visitando exposições, os lugares estavam fechados ou com horário muito restrito. E o curador da mostra, que era o Ulisses Carrilho, ele decidiu pintar, fazer das Cavalariças do Parque Lage um grande chroma key. Então, ele pintou todas as paredes, inclusive o chão das Cavalariças, de verde, verde-limão. Chroma key é uma técnica do audiovisual em que você consegue inserir imagens em outras imagens, né? É uma coisa muito usada em filmes, esses filmes de super-herói e tal, a galera faz tudo dentro do chroma key e depois eles inserem a ação ou as imagens, enfim, que são feitas em computação gráfica e tal, na pós-produção do filme. E aí
tinha essa especificidade, a exposição, e o Ulisses me pediu para fazer uma proposta de performance para essa exposição. Eu decidi, então, fazer um trabalho que se chama Boca Seca, que se relacionava com esse chroma key. Então, esse trabalho ele não foi assistido lá, em loco, durante o momento em que ele foi realizado. Ele foi um trabalho que a audiência dele se dava pela transmissão. Ele foi transmitido ao vivo pelo YouTube do Parque Lage. Foi um trabalho que durou, foi uma performance que durou cerca de 25 minutos e foi transmitido ao vivo. Então, o que as pessoas viam era a imagem que estava sendo transmitida e não exatamente aquilo que poderia ser visto se você tivesse vendo, de fato, lá nas cavalariças. E aí, como tinha essa questão do trabalho ser transmitido, e ele justamente fez essa proposta curatorial de pintar o Parque Lage inteiro de verde, porque ele pensava uma exposição que pudesse ser transmitida, eu me propus, então, a fazer esse trabalho que eu vou começar aqui mostrando um vídeo para vocês, que é justamente o vídeo que foi transmitido. Deixa eu compartilhar a tela. O meu nome está escrito errado no vídeo que eles escreveram. Vocês estão vendo? Estamos. Sim, Vocês Felipe. estão ouvindo o som? Eu não sei se eu compartilhei com vocês. Não? Tá ok. Sim. Abadala. Abadala. Não tinha reparado nisso. Eu não estou ouvindo nenhum som, viu? Então, peraí, que eu acho que eu devo ter compartilhado sem som. Só um segundo. Tá sem som mesmo. Então, o que eu propus com o trabalho? Esse trabalho ele era filmado por duas câmeras, uma câmera fixa e uma câmera móvel. A imagem da câmera, a câmera fixa é essa que tá me pegando meio de lado nesse momento. Isso que eu estou mordendo é uma coluna das cavalariças, é a quina de uma coluna. Logo depois eu vou passar para o outro lado da coluna, a gente vai ter uma ideia espacial melhor assim, do que é essa coluna. Então, essa câmera ela ficava fixa, pegando a coluna de frente, e tinha uma segunda câmera móvel, que é essa que está em close, que essa imagem da câmera móvel era inserida dentro da imagem da câmera fixa. Então, o que acontecia é que ficava uma coisa meio mordendo a mim mesmo em termos de imagem. Ao mesmo tempo, quando eu mordo a quina e arranco o chroma key, eu arranco aquilo que possibilita que a técnica do chroma key seja de fato utilizada, que é a cor verde. Então, o que acontece é que eu vou avançar um pouco e ao longo do trabalho a gente vai vendo que vão começar a surgir alguns buracos nessa imagem que está sendo transmitida, que são momentos que você não consegue transmitir porque o chroma key foi arrancado.
Aqui a gente já começa a ver uma coisa que o Renato trouxe na apresentação, que eu elaborei um pouco mais, que é essa própria ideia de fagia para fora do corpo, né? Não existe engolir um pedaço de parede. É arrancar o pedaço de parede com a boca e cuspir o pedaço de parede, né? Por isso que eu trago na minha dissertação uma análise sobre o cuspe, porque justamente é uma ideia de tomar esse espaço para mim sem que necessariamente ele entre dentro de mim. Ou eu triture esse espaço e faça essa ingestão, né? Felipe, qual o tempo de duração dessa atuação? Durou 24, 25 minutos. Ah, Ela terminou quando eu chegava na altura máxima que eu conseguia alcançar com a boca, o dos limite foi dois o teu lados. corpo, então. Não o limite Oi? da tua capacidade. O teu limite foi a tua altura e não a capacidade de morder a parede. Não, o meu limite foi a minha altura e também o cuidado de fazer com que essa quina tivesse uma certa presença em termos cromáticos na própria imagem final. Então, que não fosse assim, uma mordida muito fina, que gerasse uma linha muito fina, mas ter uma presença desse branco, que na verdade é um buraco, né, na imagem final. É um desenho, né? Você está desenhando na imagem Sim, através da ausência dela, né? Porque chroma key, exatamente. você está comendo chroma key, né? Na verdade. Exato. É como se eu estivesse comendo pedaços da imagem, né? Assim, quando a gente vê nessa imagem transmitida. Felipe, você testou isso antes ou você foi fazendo meio que performaticamente na hora? Não testei, não testei. Eu só Bom, tive o hein? cuidado de perguntar o que era a parede, qual era o material que a parede era feita. Essa sala chroma key era para todos. Você estragou a sala, foi isso? Enfim, esse trabalho ficou lá como acabou que essa coluna ficou como um registro do trabalho que foi feito, assim. E o material que você cuspiu também, eu lembro de ver E o isso material que lá. eu cuspi, É. sim. Então tinha essa parte, né? Porque depois a exposição ela abriu para o público, né? Eu estava no Ela Rio na época, abriu eu com os consegui horários ver bastante. reduzidos, mas abriu. É. Então o trabalho tinha uma presença Sharingan. no local mesmo, uma presença física. Para quem ia, tinha essas quinas arruinadas ali e esse texto, né? Sim. E aí chega, esse é o momento em que eu finalizo o trabalho, que eu faço essa inscrição na coluna com pedaços que eu arranquei dessa quina.
Felipe, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Como foi o seu preparo bocal? Por trabalhar cárie dentária, você fez algum preparo? Você teve alguns danos depois? Não tive danos, mas eu fiz uma dieta de cálcio, fortalecimento de cálcio. Foi o único preparo que eu fiz. Fiz durante um mês, acho, antes da performance, eu fiz uma dieta em que eu ingeria... Eu não sou muito de tomar leite, nem comer muito queijo, e aí eu tive que tomar também uma vitamina, enfim, de cálcio, porque eu fiquei justamente com medo de acontecer alguma coisa. Puta que me pariu. Cara, esse maluco, ele é muito... Tem alguém com o microfone ligado, cuidado, gente. Cuidado, tá gravando, hein, gente? Cuidado. Depois não paga mais. Eu vou mostrar aqui uma imagem do trabalho, o aspecto final que ficou lá na sala. Só que eu tenho que... Espera aí. Aqui, compartilhar novamente. Se eu fosse na sala, Felipe, eu entendia que aquilo era um chroma key. Isso era claro para mim que tinha sido gravado em algum momento. Sim. Não, lá na sala não tinha como você ver o trabalho. Não tinha uma TV, tinha um QR Code pro vídeo, pro YouTube. O vídeo no YouTube. Mas não tinha sei lá, um iPad. Mas acho também importante dizer que tiveram outras ações a partir do Chroma Key que foram transmitidas de outras e outros artistas, né? Então, em algum lugar da exposição tinha essa informação de que havia uma programação online, né? Sim. Vocês estão vendo? Uhum. Sim. Então, esse foi o aspecto final dessa coluna. Tanto para um lado quanto para o outro, tinham trabalhos de outros artistas. Enfim, era uma exposição normal. Sim. Que foto linda, hein? Eu gosto muito dessa foto. Bom, então, a partir desse trabalho, eu vou falar aqui de outros trabalhos, porque esse trabalho apresentou... Isso é uma imagem também de registro aqui. Aí atrás, vocês conseguem ver um pouco a exposição, as bases eram pintadas de verde, enfim, era tudo um chroma key. A partir desse trabalho, eu comecei a pensar... Eu já fazia a dissertação, já estava fazendo mestrado nessa época, já estava começando a escrita da dissertação, e eu comecei a pensar para trás, assim. Comecei a tentar pensar como essa temática da boca aparecia em outros trabalhos meus anteriores, e o que esse trabalho apresentava em termos de produção e de mudança na minha própria produção para frente. Porque esse trabalho ele me atingiu de uma maneira muito forte, fazer esse trabalho. Eu nunca fiz ele novamente em outra situação. Já tentei, mas não foi possível. E ele fez uma mudança assim, de pensamento em termos de processo de trabalho muito grande para mim. A primeira coisa que eu comecei a fazer depois desses trabalhos foi uma série de desenhos que se chama Bocas, que são desenhos em grafite sobre papel. Esses desenhos eles são grandes, eles têm 1,10 de largura por 1,30 de altura.
E esses desenhos, eles são... É só grafite sobre papel, e eu tentava, de alguma maneira, conseguir traduzir para o desenho esse teor, assim, dessa ação tão violenta, tão carregada, assim, que eu acabei por exercer no Boca Seca. Então, essa é uma série de desenhos que ainda está acontecendo, ainda estou fazendo esses desenhos. Eles demoram para ficar prontos, eles têm um processo um pouco lento, porque é justamente uma certa ocupação do papel que vai se dando aos poucos, assim, não tem exatamente um projeto de composição. Eu tenho alguns rascunhos e eles vão meio... São várias formas que eu vou colocando no papel, e elas vão meio se aglutinando ou se separando, e chegam a uma situação final que é quase uma tomada inteira, assim, do papel, né? Quase que essas figuras viram fundo. Esse é o último que ficou pronto, que não tem só grafite, esse já tem bastão de Felipe, óleo, e aí já entra... eu não sei os outros, eu não consigo ver os seus desenhos. Eu só estou vendo você. Ué, Eu não sei todo mundo. Não, eu tô vendo. O que será que tá? Perdão. É que eu, sem querer, corri Também tô. uma tela. Desculpa. Quer, Tá tudo certo. quer voltar dois slides volta. só para ela ver? Ai, que Você tá gentileza. vendo, Ju? Obrigada, desculpa. Obrigada. Então, esse foi o último que eu estava mostrando, que foi o último desenho que ficou pronto. Tá, E existem... finalizou? Oi, Ele tá pode falar. finalizado? Oi? Ele tá pronto, você finalizou já. Ele está finalizado. Ele está finalizado. Tem essa novidade, né, de um outro material, um outro tipo de Tem preto. essa novidade. É um bastão de óleo, não só do material, como da cor, né? Porque entrou Um vermelho ali. vermelho, assim, bem terroso. Aham. O vermelho também é óleo? É óleo. Então, só que esses desenhos, de certa forma, eles... Conforme eu ia fazendo, eu sempre me questionava um pouco sobre uma certa espacialidade deles que eu não achava, que eu não me sentia muito contemplada, digamos assim. Eu olhava para eles, por maior que eles fossem, assim, eu nunca tinha feito desenhos tão grandes, e eu sentia que faltava ainda coisa para fazer, para fora do papel. E aí aconteceu de eu ser convidado para uma exposição em que eu sugeri mostrar 2 desenhos dessa série. Um é esse, e aí eu sugeri justamente fazer uma ocupação do desenho que fosse para fora do papel. Então, ele tem uma moldura em que a própria imagem passa para a moldura, né? Ela transborda para a moldura, e não só a imagem, como o material também, o grafite. E eu sugeri fazer uma ocupação que se desse... Eu queria aumentar essa... Vocês estão conseguindo ver o desenho todo? Porque para mim está aparecendo uma barra aqui embaixo. Tem uma barrinha, né, com os seus slides. Ah, boa. Não, mas é que tinha uma coisa de De zoom? colocar em tela cheia, que Eu acho que deve ser essa setinha dupla aí, para cima e para baixo, sabe? Nesses Então, ícones. mas é que eu não consigo ver essa setinha porque a barra do zoom está em cima. Ah, Ah, tá, eu acho que eu consegui. tá. Aí. Então, eu fiz uma série de estudos de ocupação desse trabalho no espaço expositivo, e aí acabou por ter essa configuração. Então, esse trabalho também, de algum modo, ele também coloca um pouco essa questão essa ideia de uma fagia que se dá para fora, né? Que, na verdade, ela agrega outros espaços, ela toma para si outros espaços, ela incorpora outros espaços, mais do que ela se infla, né, de outros espaços.
Isso é bem interessante, Felipe, porque eu fico pensando toda vez que eu vejo essa foto dele mais afastado no espaço de exposição, ocupando a parede, a moldura, parece que o espaço está sendo meio tragado para dentro, né? Tem uma coisa aí Uhum. que faz uma espécie de vórtice, uma espécie de buraco negro que vai tragando o espaço, né? Tem essa imagem meio espiralada aí para dentro, né? Até por esse centro ter um movimento, de algum modo, espiral, né? É. Aqui tem os detalhes. Aí, Felipe, oi, pode falar. oi, desculpa, eu tenho uma pergunta. Eu queria Nada. saber qual o suporte que você utilizou para fazer os desenhos. Papel. Papel, mas tem alguma gramatura? Pelo É um tamanho papel do... de algodão. É um papel grosso. Aqui, ó, no detalhe, não sei se você consegue ver, ele tem uma coisa meio grumosa. Sim, Ele sim, tem não dá uma para ver, mas textura, eu assim, um entendo, pouco dá para forte. ver onde tem o preto, dá para ver que ele tem uma textura, assim. Isso, que tem mais brilho, a gente consegue ver melhor a textura. Tá joia, obrigada. Mas é um papel de algodão, eu acho que era 300 a gramatura, Tá alguma coisa joia, assim. tá joia. Obrigada. Nada. E aí eu expus aquele e esse aqui. Esse também saindo dele próprio, né? Se expandindo para o espaço. Então, como eu disse para vocês, para além do Boca Seca propor, eu estou colocando aqui, né, no modo como eu estou construindo a apresentação, o Boca Seca como algo central aí na minha produção. Então, para além desses desenhos que vieram depois dele, eu também comecei a observar outros trabalhos que são anteriores a ele e que, de algum modo, colocavam questões semelhantes. Então, esse trabalho, ele chama Línguas de Carne. Ele é um trabalho de instalação que ocupava, eu tentava, isso era numa galeria, eu tenho o projeto aqui dele, eu vou mostrar as imagens, depois eu vou mostrar o croquis, que eu acho que vai dar para vocês entenderem melhor. Mas ele ocupava toda a extensão vertical, toda a altura dessa galeria. Ela tem dois espaços expositivos que ficam um em cima do outro. E eu tentei ocupar o espaço que é justamente a interseção dessas duas galerias, né? Então, ele era um trabalho que era em gesso e vergalhão, ele tinha uma estrutura de vergalhão e gesso. Essa aqui é a parte de baixo e essa é a parte de cima. Então, aqui ó, a gente consegue ver. Esse é o espaço expositivo do térreo e esse é o superior. E aí eles são deslocados, são dois volumes que são deslocados. Esse aqui é o corte lateral, né, da galeria. São dois volumes que são deslocados. E aí eu propus justamente dar uma ênfase a esse espaço aqui. Vocês estão vendo a seta do mouse? Sim. Sim. Tá. A esse espaço aqui, que é a interseção entre essas duas galerias. E aí o trabalho se instalou sobre esse lugar. Então, ele tem essa extensão meio gigantesca, assim, né? Que é quase, enfim, quase entre 9 e 10 metros. E tem esse peso também, né? Então, assim, como eu falo na dissertação, eu falo um pouco sobre esse trabalho também, porque eu falo sobre como ele não é exatamente uma... Porque tinha uma ideia... Algumas pessoas falavam sobre a ideia dele ser tipo uma lança, né? Que entra por cima ou entra por baixo e atravessa essas duas paredes, né? Como se eu quisesse construir um pouco essa imagem.
E o que eu falava na dissertação era que não, que, na verdade, esses trabalhos eles eram apêndices da própria parede, como se esses trabalhos fossem uma certa calcificação do próprio espaço, né? do vazio desses espaços positivos. Então, é como se isso fosse um apêndice da parede, um membro que sai para fora, que se constrói para fora. Então, não é exatamente... por isso que eu chamo eles de línguas de carne, porque eles são construídos dos mesmos materiais, gesso, vergalhão, que essas paredes também são construídas. E aí, venho para Posso pedir frente um de novo. favor? Desculpa. Mostra Pode. de novo a textura deles. Ah, boa. Eles têm essa coisa que também não é exatamente linear, né? São duas linhas, por assim dizer, mas eles não são lisos ou Sim. muito bem acabados, assim. Eles têm esse outro tipo de acabamento, né? Que é uma coisa mais granulosa, né? Arenosa, seca também. E Mas o é mega desenho, né? É desenho, é puro Super. desenho, é linha, ainda mais, né? Eu sei que é instalativo, mas é pura linha numa Uhum. folha em branco, né? Sim. Que acontece porque tem um volume, que a gente consegue ver porque tem um volume, né? Porque sai, porque também tem um acabamento diferente daquilo que está atrás, né? E tem essa textura mais rugosa mesmo, né? Mais granulada em relação ao liso da parede, parece que é alguma coisa que saiu de dentro mesmo, né? Uhum. O interior, as entranhas dessa parede, né? E assim, uma pergunta bem boba, né? Mas que pode ser legal saber. Como é que você fixou isso? Os vergalhões, eles entram dentro da parede, e eu venho fazendo essa aplicação do gesso Hum, depois. uhum, Nesses dois que estão agora aqui na tela, eu fixo eles embaixo, né, na parte de baixo. uhum, Então, não tem exatamente algo que, de fato, segure eles. Eles conseguem ficar seguros dentro da própria parede. entendi. Nesses outros dois, tinha Uma garra, assim. como é que fala, gente? Um pitão, né? Um gancho, que eu colocava o vergalhão e aí eles ficavam meio pendurados, só que depois eu vinha com gesso e fixava. Então, você não consegue ver Ah, a uhum. fixação deles. Então tem um momento no encontro dos vergalhões com a parede que tem que a textura vai deixando de existir até fundir com a parede. Isso, Ah, exatamente. tá bom. E Exatamente. é interessante isso, porque se a gente for pensar na escultura feita com gesso, né, esses vergalhões eles são usados para estruturar a escultura de gesso, né? Então Uhum. essa ideia de que realmente é alguma coisa que é do interior da escultura e de repente aparece, né, que salta para fora, ela acho que também tem uma relação com isso, né, com o material que de fato é usado para a estrutura interna da escultura, né? Exato. Foi aquilo que eu falei do título, né? De querer trazer um pouco isso, né? Uhum, De que o que constitui a carne desse trabalho é o que também constitui a carne dessas paredes, né? Que são os uhum, materiais que constroem essas peças. uhum. Bom, e aí eu venho para frente novamente. Esse trabalho é um dos últimos trabalhos que eu fiz, que foi feito no final do ano passado, e é uma instalação que foi feita na praia, em Cabo Frio. Era um edital do governo, do estado, e para projetos feitos ao ar livre. E eu e mais um artista e uma artista propusemos fazer 3 trabalhos, cada um fazer um trabalho numa praia em Cabo Frio.
E eu fiz esse trabalho que chama Boca Cheia, que é uma ideia de uma arcada infinita, assim, de um anteparo, assim, entre a água e a areia nessa praia. Então, esse trabalho ele foi construído no ponto máximo da cheia da maré do dia que ele foi feito, né? A gente fez um estudo lá, uma medição dos dias da cheia da maré, e ele foi construído justamente no ponto máximo onde a maré chegava nessa praia. Então, eu fiz essa série de blocos de areia, de novo, utilizando para fazer o trabalho a mesma matéria na qual o suporte onde ele é colocado se constitui, assim como o trabalho anterior que eu mostrei. Então, eram esses blocos de areia, que também tinham esse acabamento meio esquisito, né? Uma coisa que parece que está desmoronando. Então, tinha essa ideia de construir essa muralha, que é uma certa demarcação desse limite entre água e terra, mas que também acaba por se assemelhar a uma arcada, né? Uma arcada dentária. E aí, conforme a maré vai enchendo, chega um momento em que o trabalho começa a ser destruído pela própria água. Que bonito isso, hein, Felipe? Eu achei lindas essas fotos também. Isso aí é maravilhoso. Nossa, Obrigado. isso está muito lindo. Muito, e parece assim, e fica parecendo uma arcada até de tubarão no final, com essa meio. Sim, Porque não é linear. Lindo. uma coisa meio banguela, né? Muito bom. E eu estava pensando também nisso, como essas metáforas da boca, né? E como tem a presença do seu corpo em muitos dos trabalhos, como alguns desses trabalhos, e esse principalmente, eles fazem uma anatomia, né? Eles produzem uma imagem de anatomia, mas ela não é anatomia humana, né? Ela é um outro tipo de anatomia. Mas ela também não é bem a anatomia animal, né? E está relacionada com a paisagem. Então, esse para além do humano, acho que é um assuntão aí no seu trabalho, né? Sim. Pensar, É a ideia pensar para atual. além do limite físico determinista da nossa própria anatomia, né? Exato, exato. Enfim, é como eu termino a dissertação, né? Falando justamente sobre essa ideia de um pós-humano, uma pós-humanidade, né? Algo que a gente pense para fora dessa ideia, né? Que é ocidental, que é branca, que é machista também, enfim. Sim. Então, esse trabalho, eu começo a pensar nesse trabalho a partir de uma observação da praia e de como o mar... Bom, essa praia ela tem também uma formação que lembra algo parecido com uma boca, né? Que é aquela formação meio em arco que muitas praias têm. E eu, olhando para a água, eu pensava como o mar também é uma boca, né? Que está colocando para fora e colocando para dentro o tempo inteiro, né? Que enche e esvazia ao mesmo tempo. Mas aqui se explodiu também a ideia do que é o dentro e o fora, né? Totalmente, De onde, totalmente. qual é a parte da boca que seria o interior da boca, né? Sim, sim. Era Exato. engraçado, né? Eu moro em frente ao mar, Felipe, e eu moro em frente à Baía de Guanabara. E o pessoal fala a boca do... o termo é a boca da Bahia. É o termo normal quando você vai observar lá é a boca da Bahia. É engraçado isso. Eu nunca ouvi falar desse termo. Não, se fala a boca da Bahia, por onde... enfim, quando os portugueses vieram e tal, enfim, se fala a boca da Bahia. É engraçado isso. Também tem essa formação... aquela parte ali entre o Pão de Açúcar e Jurujuba, que é aquela entrada. Exatamente. Aí mesmo. Entendi. Mas não sabia que tinha essa analogia, esse termo técnico. Porque é bonito, né? Fazer sem Sim, saber é bom total. demais.
Por isso que eu gosto muito dessa foto e dessa foto, porque elas são feitas em perspectivas opostas, né? Uma de dentro d'água e outra da terra, né? Isso que o Renato estava falando, né? De como pensar o que é dentro, o que é fora, ou as duas coisas, né? E tem essa coisa do céu ser o palato, o céu ser a abóbada, e Sim. ser também o céu da boca. Pô, isso é muito lindo. A duna como lábio também, né? Enfim. Mas também tô aqui pensando que aparecem os dentes e talvez não tenha o resto, né? Então essa realmente é de uma anatomia que ela não corresponde Sim. a esse determinismo anatômico humano, né? Muito legal. E é uma boca infinita, quer dizer, é infinito, né? Que é mais lindo ainda. Sim. Eu tentei fazer o né? máximo que desse, assim, né? No período que dava para a gente construir, porque era meio das 8 da manhã até umas 2 da tarde, até que a maré chegasse. Então, ele ficou, se eu não me engano, com 80 metros de extensão, uma coisa assim, ficou bem longo. Olha, foi bem longo. E a ideia de que é provisório também, além de infinito, além de não humano, né? A ideia de que é temporal, né? Então, se desfaz e pronto, né? Tem que refazer qualquer coisa. Esse foi meu alarme dizendo que nós já passamos 40 minutos, tá? Só para você Eu saber. acho que eu estou no último trabalho. Tá bom, não bonito, tô te apressando. Eu acho que a gente já está conversando durante, tá tudo certo. É meio que infinito na extensão, mas finito no tempo. É lindo isso. Tem essa discussão espaço-tempo que é meio descompassada, né? E acho tem essa... Foi você que fez essas fotos? Não, eu dirigi. Sim. É uma pessoa chamada Mariana Ritt, que é de lá de Cabo Frio. Tem uma coisa que aparece de novo, que é essa inteligência do ponto de vista, é um pouco uma experiência cinemática mesmo, né? Uma experiência... Tem o zoom, né? E pensando na boca, a ideia de zoom, quando tem uma coisa anatômica, tem alguma coisa científica nisso, né? Então, acho... Não, enfim, tô aqui pensando alto só. Não, eu Tem uma acho legal você inteligência falar disso. narrativa nas imagens mesmo, né? Sim. Assim, especificamente essa foto que está agora, essa é uma foto que eu queria, que é o momento em que a água passa por cima e entre esses blocos, né? Isso eu pedi especificamente para a gente ficou lá esperando até que isso acontecesse. Então tem uma certa um pensamento já prévio do que se quer na foto, né? Sim. E eu tô pensando na ilustração científica tem um momento na sua dissertação que você faz um conjunto de imagens e tem muitas imagens odontológicas, né? Tipo de ilustrações da boca, dos dentes, da gengiva, da língua, né? Que são usadas em consultórios de odontos, né? Sim. Está disponível já a dissertação? Na Não. biblioteca Eu da... mandei mensagem hoje para saber como é que é o processo, o diploma, enfim. Quando tiver, avisa a gente, porque aí eu passo. Mas, enfim, está disponível para eu mandar e-mail, se alguém quiser também. Oba, queremos. Tá bom, se E você... aí eu volto. Posso passar. O que foi? Se você me autoriza, eu posso passar. Pode passar, não tem o menor problema. Tá bom. Eu volto para minha primeira performance, que foi em 2012. Eu fazia uma residência no Capacete. E no final da residência, era uma residência extensa, assim, de 6 meses. No final da residência, a gente tinha uma exposição. E eu propus, e a exposição ela aconteceu no Teatro Ipanema.
Então, você tinha que propor algo que, de alguma forma, dialogasse com o espaço, não só com o espaço do teatro, mas também com a temporalidade, porque a gente tinha 3 horas para fazer o evento inteiro. Então, aconteciam algumas performances, alguns trabalhos em vídeo, no palco, e eu propus um trabalho que era uma caminhada que atravessava todos os espaços do teatro. E aí eu vou mostrar aqui também um croquis da época. Esse também é um corte lateral do espaço. Então, aqui, onde está escrito foyer, é a entrada do teatro, a entrada do público. E aí a pessoa entra, aqui tem a plateia, tem uma escadinha que liga com o palco, e aí tem o palco. E aí você atravessa o palco e tem um acesso para... Tem as coxias aqui atrás e tem um acesso para os camarins que ficam embaixo e que tem um acesso de serviço para fora do teatro. Então, o que eu propus era uma caminhada que começava no palco e ia de encontro à plateia. Então, eu saía de trás daqui das coxias, atravessava o palco, descia, atravessava a plateia, saía do teatro, entrava pela entrada de serviço e atravessava os camarins e subia para o palco de novo. E aí eu fiz essa caminhada, eu comecei o evento e eu terminei o evento. Eu fazia essa caminhada enquanto tudo acontecia. Quando a última coisa deixasse de acontecer, a última performance, o último vídeo, a última apresentação, eu parava a minha caminhada. Ao mesmo tempo, essas fotos elas foram feitas, enfim, durante o trabalho, elas são frames de um vídeo de uma outra artista, Luísa Crosman, que estava participando também, e ficava filmando meus bastidores do evento, e são as únicas imagens que eu tenho desse trabalho. Ao mesmo tempo, toda vez que eu voltava para o palco, eu carregava comigo um objeto de uso do próprio teatro. Então, toda vez que eu chegava no palco, eu estava carregando um refletor, eu estava carregando uma escada, ou uma arara, ou um cartaz, algum objeto que fosse de uso do teatro, e eu depositava esses objetos no palco. Ia criando uma cenografia meio em processo, ou também um desenho de cenografia, que ia acontecendo conforme eu ia dando cada volta. Esse trabalho durou um pouco mais, ele durou 2h30, se eu não me engano. Então, ao longo do tempo, eu fui acumulando esses objetos no palco. Eu inicio a dissertação falando sobre esse trabalho, porque olhando para trás, eu começo a pensar esse trabalho como uma certa regurgitação ou um certo vômito meio dado em gotas, né? Uma coisa que eu, como um agente, como um vírus que se insere dentro desse corpo maior, que é o espaço do teatro, e vou retirando pedaços dele, levando para a boca de cena esses pedaços, né? Felipe, qual é o nome desse trabalho? Esse trabalho chama Andar em Círculos. Olha aí, eu esquecendo o nome do próprio trabalho. Obrigada. Bom, e depois de ele vir na sequência do trabalho na praia, é inevitável pensar na água e na maré também, né? Sim. Ainda mais que o desenho tem uma coisa de fluxo ali, né? E aí eu termino com esse outro trabalho que chama Uivo, que é um trabalho de 2016, que era numa exposição que falava sobre o corpo. E esse trabalho também era uma situação parecida com aquele trabalho do Parque Lage, porque também era uma exposição que acontecia, mas tinha umas performances que rolavam em dias específicos. E o Rafael Fonseca, que era o curador, me chamou para fazer uma dessas performances, me chamou para propor uma performance. E eu faço, então, a proposta dessa performance,
que durou o tempo todo que a galeria teve aberta, era de 11 às 4 da tarde, se eu não me engano, então durou 5 horas, e que a proposta desse trabalho era marcar esse canto, esse é um canto da galeria, marcar esse canto com nada, sem utilizar nada além do meu próprio corpo. Então, eu basicamente arrancava pelos, a gente vê aqui alguns pelos e cabelos de mim, colava nesse canto com saliva. Eu arrancava pedaços da parede com as unhas e arrancava depois a argamassa da minha unha e cuspia na parede. Então, eu começo a criar uma certa massa meio nojenta assim, na parede aqui. Aqui a gente vê melhor. Tem um pouco de... Enfim, tem um pouco de sangue. Eu cheguei a urinar nesse canto, enfim. Eram várias... Uma ideia de utilizar o máximo de fluidos possíveis que eu conseguisse. E também de arrancar, tirar pedaços que eu conseguisse do meu corpo e fixar nesse canto. Ficou uma nojeira no final, gente. Horrível. E tudo isso você fazia assistido, né? As pessoas estavam circulando pela exposição, era ao vivo. Tava. Tá. Tava. Era ao vivo. Foi durante um dia inteiro. Mas eu acho que eu devo ter comido bola. Foi durante a abertura? Foi no dia da abertura? Não. Durante a abertura foi um trabalho da Leandra, Espírito Santo. Ah, entendi. Tinha uma sequência de ações, Tinha tá? uma agenda, Era eu, Mira Spinelli, Leandro Espírito Santo, Gabriela Mureb. Uhum, Esses são os que eu lembro, eu acho. legal. Eu acho esse trabalho sensacional. Acho ele demais, porque o rastro que ele deixa da passagem do corpo é muito inesperado, né? São os procedimentos de colar com saliva, resíduo de sangue, é uma interação muito surpreendente mesmo com o canto, né? O canto é um lugar que está meio no imaginário, né? Como um lugar onde coisas acontecem. O canto, sei lá, fica de castigo no canto. O canto essa formação. Eu fico pensando que tem um mistério, né? O canto. E, e de repente, eu estou aqui pensando num texto que eu leio, que eu sempre volto, que é um texto de um sociólogo que chama A Aparição do Demônio no meio da fábrica, na fábrica, no meio da produção. E tem lá, é um sociólogo analisando esse evento sobrenatural, e não vou entrar muito em detalhes, mas ele tenta entender que explicação sociológica é possível para esta visão sobrenatural, né? Então, ele não diz que a visão não existiu, que ela não é real, mas ele também não aceita simplesmente que aquela visão está fechada em si mesma. Então, ele vai tentar ver quais os processos sociais, políticos que estão acontecendo ali, que teriam dado vazão a esse tipo de simbolização da experiência. E tudo acontece num canto, elas veem o engenheiro, o demônio como um engenheiro, mas é um demônio no canto da sessão. Então eu fico... E filme de terror, o canto é sempre um assunto, né? Uhum. Game, os cantos são assustadores, porque quando você joga videogame, o canto é o lugar que você não pode ficar, porque é o lugar que você não vai ter saída se você tiver Sim. que fugir, né? Então, acho muito surpreendente esse trabalho, né? Como é que ele dá conta de pensar uma passagem de um corpo, mas também não é pelos dados anatômicos mais convencionais desse corpo, então é um corpo que também se dissolve em alguns rastros. Eu acho muito... O nível de associação desse trabalho é muito sofisticado. E esse foi um trabalho que eu também... Eu nunca ensaio as minhas performances, né? Eu só vejo se vai dar certo, assim, se o que eu estou propondo faz algum sentido operacional.
Mas eu também não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu tinha eu lembro de fazer uma lista de ideias, né? De ações que eu poderia tomar, uma lista prévia de ações que eu poderia tomar durante o trabalho, mas eu não ensaiei. Mas lembro, assim, deixar as unhas crescerem, algumas coisas assim que me possibilitariam marcar de maneira mais veemente assim, esse espaço. É muito legal isso que você disse, porque eu fico pensando que tem um erotismo nesses trabalhos, né? Um erotismo pensando não só numa sexualidade que tem como fim o sexo, mas que tem como fim a mobilização do corpo, dos fluidos, do desejo, né? Da vontade, né? Do impulso em querer fazer alguma coisa nesse canto, porque você podia ter ficado parado lá e pronto, acabou, né? Então tem um erotismo aí, mas outra vez, né? Esse erotismo não vira genitália, não vira uma anatomia convencional do erótico, né? Então eu acho vira unha grande, vira cuspe, vira urina, vira pelo colado, saliva, né? Vira parede descascada. Então acho tem outra vez o humano vai para além do humano, né? Se aproxima mais de uma coisa monstruosa, né? Mais Abjeta, né? Tem uma coisa abjeta do abjeta. que... Não, totalmente. Esse trabalho especificamente, né? Porque eu, apesar de ter essa lista, eu estava ali tentando entender o que ia acontecer, né? Naquele momento. Então, ao mesmo tempo que era instigante, era cansativo, era exaustivo. Imagina, eu obviamente, bom, não é tão óbvio assim, mas eu não planejei sujar de sangue a parede, aconteceu. Isso porque nesse processo de arrancar a tinta da parede com as unhas, acabou que machucou um dos dedos e aí eu coloquei lá o sangue, mas coisas aconteciam também, né? Nesse sentido, né? Eu me surpreendia com certas atitudes ou certas ações que eu tomei que não estavam necessariamente nessa lista prévia, mas isso é uma coisa que sempre acontece também. Tem um Prevê tudo. componente assim de agressividade sutil, né? Eu imagino. Como você citou aí do sangue e tal. Sim, ainda mais se a gente pensar o lugar, né? Feito numa galeria de arte, na zona sul do Rio de Janeiro, uma exposição que, para além daquele canto, estava toda montadinha, assim, apesar de ser uma exposição que falava sobre corpo, tinha uma certa cara, assim, cubo branco, não sei o quê. Então, tem uma certa agressividade sutil e tem uma certa... Será que ele está fazendo isso mesmo? Assim? Será que ele está arrancando pelos dele mesmo de verdade? Será que não teve... Será que não é uma coisa meio... uma atuação mais do que, de fato, uma ação? Mas você vê uma diferença entre essas duas coisas? Não, não. Mas é que enfim, só acho que tinha uma certa... acho que deslocava um pouco, assim, Uhum. do lugar que aquilo estava sendo apresentado. Eu acho que o trabalho também faz a crítica do próprio espaço, da dinâmica, né, das artes visuais, né, essa dinâmica que ela é muito conservadora, na verdade, né, a exposição ela pode acabar sendo, especialmente esse modelo cubo branco, pode acabar sendo um modelo muito arruinado já, né, muito carcomido. Exato. Ou cubo verde. Ou cubo verde.
Mas Então, o gente... Cubo Verde foi uma bola levantada para você cortar, né? Porque vamos tirar essa capa de verde daí e mostrar o que tem embaixo, né? Mas eu lembro que nesse último trabalho que eu mostrei, foi a primeira vez que eu mordi uma quina. E aí eu pensei, bom, dá para fazer algo com isso em outro momento da vida. E aí, quando surgiu esse convite do Ulisses, eu, voltando a anotações de trabalhos antigas, eu encontrei essa e pensei, bom, acho que com essa coisa da transmissão, do chroma key, eu posso dobrar essa ação da mordida em outras coisas. Acho que fomos fazendo a conversa, a discussão durante a apresentação, então eu queria perguntar se você está satisfeito, Felipe, e perguntar à turma também se alguém quer fazer mais alguma colocação, pergunta, se quer continuar por mais alguns minutos a nossa discussão. Eu queria tinha uma pergunta. Eu queria que eu não me lembro se o Felipe falou no início, qual é a mesma linha de pesquisa dele? Desculpa, esqueci. Eu comecei o meu trabalho com desenho e continuo trabalhando com desenho, mas um pouco pensando no desenho mais pela ação do desenho do que, de fato, por uma imagem ou uma certa composição do desenho, né? Então, acaba que o foco nessa ação acaba me levando para outras linguagens, se você quiser dizer, ou meios de expressão. E aí, sim, vou para performance, ou para vídeos, ou para esculturas, instalações. Mas tem um pensamento forte, assim, que vem da ideia de desenho no sentido de fazer uma marca, de denunciar uma existência, especificamente, nesse caso, a minha existência, mas mais nesse sentido do que de criar uma imagem reconhecível ou de representação de alguma coisa, enfim. Se há alguma representação, é de uma representação de uma expressão, talvez. Entendi, perfeito. A gente vê isso mesmo, né? Essa coisa de deixar a marca. Realmente é uma coisa que juntou todos os trabalhos que você apresentou até agora. Fez muito sentido para mim. Aí eu perguntaria para você, eu sei que é uma pergunta horrível essa, mas você já falou sobre a sua relação com essa disciplina no tempo da sua graduação, mas quer dar mais algum tipo de palpite sobre a ideia de campo ampliado para ajudar a gente a pensar nisso no semestre? Não precisa, se não quiser, mas... Não, eu acho legal, eu acho... É que é engraçado, porque quando eu fiz essa disciplina, parecia uma coisa super inovadora, assim. A ideia de campo ampliado da escultura ou de escultura. Eu já acho interessante a disciplina fazer essa inversão da expressão, né? Que não é escultura no campo ampliado, que é o título do livro da Rosalind Krauss, mas fazer essa inversão e colocar o campo ampliado da escultura, porque o foco é no campo, não é exatamente na escultura, né? Mas é no próprio pensamento desse campo onde talvez se instalaria aquilo que se chamaria de escultura. Uhum. Então, para mim, era uma coisa super inovadora, e eu não sei se hoje é tanto, porque de uma maneira tudo acontece de tão rápido, assim, as discussões sobre a nossa atividade enquanto artistas, enfim, sobre aquilo que a gente pesquisa, sobre os objetos que a gente fala nas aulas que a gente dá. Isso tudo... Só um minuto, rapidinho. Você quer passar? Só passar pelo internet. Pega lá. Isso tudo... Eu não sei o quanto
isso faz de sentido, assim, hoje em dia, a gente pensar a partir da escultura, né? Exatamente, como propõe a disciplina. Então, eu acho que, até porque não sei o que a gente entende exatamente como escultura hoje em dia, ou se há uma maneira da gente colocar limites naquilo que é ou não é escultura, né? Vários trabalhos aqui, inclusive, que eu mostrei, se a gente quiser, a gente pode pensar em termos de prática como escultura, né? O trabalho da praia, o trabalho as línguas de carne, que são aquelas peças de gesso. Ao mesmo tempo, a gente pode pensar como desenho também. A gente pode pensar como performance, como ações. Então, eu acho que talvez o mais interessante dessa disciplina continua sendo pensar o campo, que é o lugar onde a gente faz os nossos trabalhos, mais do que pensar a escultura. Maravilhoso, obrigado. Imagina, gente. Eu que agradeço. Então, gente, acho que podemos encerrar? Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado a todos que puderam estar aqui hoje. Sei do esforço que vocês fizeram, mais uma vez. E, enfim, nem tenho palavras para agradecer. Você sabe que eu gosto muito do seu trabalho, gosto muito de ouvir falar sobre o trabalho. Foi um prazer, uma alegria. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Pode me chamar sempre, você sabe. Estou disponível. Obrigado, gente. Obrigado pelas perguntas. Adorei. Foi ótimo. Eu Obrigada, professor. vou parar aqui a gravação